Doutora, muito obrigada por compartilhar a sua história. Isso nos ajuda muito. Foi um vídeo, aqui também do canal, eu conto da suspeita de câncer de mama que eu tive, que isso já aconteceu 2 vezes, né? Gostaria muito que todos que passam ou já passaram por essa experiência pudessem nos contar como foi seu estilo de vida, principalmente após os 20 anos. Isso para podermos entender melhor como o nosso estilo de vida influencia em muitas doenças e principalmente no câncer. Nosso relatório pode servir de alerta para muitas pessoas que poderão ter um câncer no futuro, né? Um alerta para conseguir evitar o câncer. Então, assim, a consciência dessa pergunta é incrível. Então, gente, como é que a gente pode, com o nosso estilo de vida, conseguir evitar um câncer? Isso é possível? Sim, isso é possível. O dado que a gente tem hoje é alarmante, é que cerca de 85, 90% dos casos de câncer estão relacionados ao estilo de vida. A gente só tem de 10 a 15% que tem outros fatores genéticos que são preponderantes. Então, eu quero dizer exatamente isso que eu disse, que cerca de 90% dos casos de câncer é a sua vida que faz com que você tenha um câncer. Eu não estou querendo colocar ninguém culpado aqui, eu só estou dizendo para alarmar, para orientar, para ampliar a consciência. E muitas coisas nós fazemos de forma inconsciente, né? Então vamos lá. Quais são os hábitos que favorecem o aparecimento de câncer? Vou falar de hábitos comuns aqui, tá? Tabagismo favorece ter câncer? Isso todo mundo já sabe. Etilismo, bebida alcoólica, favorece ter câncer? Todo mundo também já sabe. E não existe uma quantidade de álcool segura que você possa tomar e dizer que isso é seguro e que aí você não vai ter câncer. Não, bebida alcoólica causa câncer. Ponto final. Tá? Estar acima do peso causa câncer? Sim. E hoje, infelizmente, a maior parte da nossa população está acima do peso. A obesidade não pode ser romantizada. Aqui eu não estou dizendo para sair fazendo bullying com as pessoas. Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas a obesidade é uma doença. E deve ser tratada como uma doença. E a obesidade, a longo prazo, né, cumulativa. Então, a pergunta que ele me fez aqui foi como é que são os hábitos, né? Então, se tem obesidade desde os 20 anos, é uma pessoa que tem mais risco de desenvolver um câncer? É óbvio que sim. Então, não vamos romantizar as coisas, né, para querer criar lacração e como é tão comum hoje, infelizmente, nas redes sociais. Obesidade é um fator de risco alarmante para todos os tipos de cânceres, tá? Todos. Outra coisa que é fator de risco, sedentarismo. E quantas pessoas que a gente tem ativas que realmente fazem atividade física mais de 150 minutos por semana no país? Pouquíssimas. Isso é alarmante. Aí vocês vão me perguntar, doutora, você tem esse hábito de fazer atividade física regularmente, como você mostra aí nas redes sociais desde os 20 anos? Não, e eu não vou mentir. Comecei a fazer atividade física por influência do meu marido aos 26 anos, quando eu me mudei de Juiz de Fora, onde eu me formei na Federal de Juiz de Fora, para São Paulo para fazer residência. Foi aí que eu comecei. Eu era completamente sedentária. Tá? Ok. Então, eu falei de alguns fatores de risco e falei das questões que é mais fácil de mudar. Aí vocês vão falar, nossa, mas é fácil parar de fumar? É fácil deixar de ser sedentário? É fácil se alimentar bem? Aliás, eu nem falei de alimentar bem, né? Porque é do açúcar, que é péssimo, tá, gente? Mas aqui eu vou entrar no assunto da questão mental. A questão mental também colabora como fator de risco para câncer. A idade colabora, né? Pessoas acima de 50 anos, mas a gente tem visto câncer cada vez em pessoas mais jovens. Né? O estresse colabora, a ansiedade colabora, depressão colabora, insônia colabora. Quantas pessoas depressivas, de anos de depressão, que eu vejo depois de alguns anos terem câncer? Quantas? Inúmeras.
também fator de risco para câncer. Então, o nosso estilo de vida atual está nos levando a ter câncer em 90% das vezes causado pelos nossos próprios hábitos. São hábitos inconscientes, mas isso precisa ser mudado. Essa realidade precisa ser mudada. O câncer, ele já é hoje a doença que mais mata, né, em vários estados do Sudeste. Já está acima da doença cardiovascular, que até então é nossa maior causa de mortalidade no país. Em alguns anos, o câncer vai se tornar, se a gente não mudar esse processo, se não mudar o estilo de vida, se não mudar o estilo mental, o câncer vai se tornar a doença que mais mata em todo o país, acima da doença cardiovascular, que hoje é a que mais mata na grande maioria dos estados, mas alguns estados a gente já tem o câncer superando aí em mortes. Hoje foi uma paciente comigo e eu vou contar a história dela, que obviamente não vou identificá-la, mas uma paciente que teve um câncer de mama em 2018, e ela está em remissão, posso dizer, né, quase afirmar que ela está curada, está em remissão, não tem evidência de doença. Mas o fato é que ela passou um bom período da vida dela com estilo de vida pós-câncer maravilhoso. Pós-câncer. Começou a fazer atividade física regular, ela conseguiu eliminar 13 quilos, e 6 meses atrás, na consulta comigo, que hoje ela passa de 6 em 6 meses, ela estava maravilhosa. Nossa, incrível. Passou de novo agora, o que aconteceu com essa paciente? Ela engordou de novo 13 quilos, ela parou de fazer atividade física, ela tá estressada, ela tá com colesterol alto, a tireoide dela não tá funcionando, tá com hipotireoidismo. Aí ela me disse, doutora, pode falar a verdade para mim? Eu falei, eu vou falar sem dó, porque eu quero você curada. Né? Eu quero que você nunca mais tenha câncer ou qualquer doença que você possa provocar com o seu estilo de vida na sua vida. Mas eu preciso abrir seus olhos. E foi o que eu disse a ela, né? Então, é tudo que ela precisa mudar. A alimentação, a questão do exercício físico, né? Doce. Ela estava comendo muito doce, a gente sabe que doce e açúcar é péssimo. Então, ela tem que entrar na linha, né? Porque muitas vezes eu observo que os pacientes passam por um período onde tem o diagnóstico do câncer, um período de muito medo. Então, faz a dieta certinha, faz exercício, come saudável, e depois que passa um tempo, esquece, né? E volta a ter aqueles mesmos hábitos que levaram a pessoa a ter o câncer. Então, o que eu disse a ela foi que, olha, com o seu estilo de vida atual, você está buscando ter um câncer novamente. Não faça isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Foi o que eu disse a ela. E lembrando, né, como é que foi a minha reflexão com relação a quando eu tive, em 2 ocasiões, a suspeita de câncer de mama. E uma delas foi bem recente, tá? Eu comecei a me analisar, fazer uma autoanálise. Eu contei essa história para ela também, hoje na consulta. Eu falei, olha, vamos analisar o que eu estou fazendo para contribuir com esse possível diagnóstico. Estou fazendo exercício no mínimo 5 vezes por semana? Estou. Porque o que eu falo que faço para vocês, eu realmente falo, né? Eu realmente faço aquilo que eu falo, porque senão eu não tenho nenhuma autoridade, nenhuma moral para falar nada para ninguém. Eu estou me alimentando bem? Sim. Posso melhorar? Posso. Já está bem, mudei bastante, mas ainda posso melhorar. O que pegou? O que está pegando que eu preciso melhorar ainda mais? O nível de estresse. Porque pode não parecer, mas sim, eu sou uma pessoa ansiosa. Como é que eu controlo essa ansiedade, essa mente inquieta que vive em mim? Como que eu controlo isso? Através da meditação, através da oração, através da espiritualidade, através do exercício físico. É assim que eu controlo. Então, isso para mim é vital, né? Eu já passei por um período de depressão pós-parto, eu já passei por muitos desafios na minha vida, e tudo que eu aprendi com a minha vida, eu levo hoje para a prática dos meus pacientes. Então, o que eu refleti, né, que isso aconteceu mais ou menos um mês, o que eu poderia melhorar ainda mais? A questão mental, a questão de ansiedade, a questão da paz mental. Isso está faltando.
Então, exatamente esse caminho da autoconsciência a gente precisa trilhar para não adoecer, né? Agora, voltando aqui a uma história que eu disse a vocês que eu ia contar, né, do Gandhi, Mahatma Gandhi, né, quem não, acredito que todos conheçam o Gandhi, e é uma história narrada pelo neto do Gandhi, o Arun Gandhi, né, que é um livro que fala sobre o poder da raiva. É um título, assim, bem impactante, mas é um livro extremamente interessante, onde o Arun Gandhi, que é o neto de Gandhi, conta histórias sobre ele. E um dia, o Gandhi atendia muitas pessoas lá na Índia, né? Faziam filas para vir. E foi um menino, a mãe levou um menino, estava comendo muito doce e muito açúcar. E a mãe esperou horas para falar com o Gandhi, e aí contou: olha, Gandhi, por favor, fala com meu filho que ele não pode comer açúcar, açúcar faz mal. Aí Gandhi simplesmente falou: eu não posso falar nada hoje. Aí ela, mas não é possível, eu passei horas aqui nessa fila para você falar alguma coisa para o meu filho. Ele, volte em 15 dias. 15 dias depois, estava a mãe com o filho lá na fila de novo. 15 dias depois, o Gandhi falou para o menino: não coma açúcar, é ruim, não faz bem para a sua saúde. E aí ele explicou para a mãe por que ele não tinha podido falar isso 15 dias atrás. Que ele falou: eu não podia falar isso porque eu não tinha vivido isso para falar para ele. Então eu passei 15 dias, Gandhi, falando, sem comer açúcar, e eu vi os benefícios que isso foi para o meu organismo, né? E aí agora sim eu posso falar para ele, para o menino, que açúcar faz mal. Mas antes eu não podia viver essa experiência, né? E aqui eu não estou falando para vocês nunca mais comerem um doce. A moral da história não é essa. Estou falando para vocês terem um equilíbrio. Eu estou falando para vocês fazerem parte desse processo de cura, que não é só com remédio que isso vai ser feito, mas é principalmente com a autoconsciência. É principalmente sabendo que a doença começa muito antes na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa ansiedade, no nosso estilo de vida, antes dela se instalar no corpo. Então, ainda é tempo, né? Vou pedir que vocês que entenderam, contem para mim se estão entendendo, deixem um like se estão gostando, compartilhem essa live, super importante.